Olá, que tal? Eu me chamo Wagner Monteiro, eu sou aqui do assessor de língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino e nós faremos aqui uma videoaula hoje de língua espanhola referente aos volumes 1 e 2 e os capítulos 1, 2 e 3, que contemplam entre as páginas 13 e 41, da página 13 a 41. E nesta aula nós vamos trabalhar com el presente de subjuntivo, el artículo neutro, los conectores e los possessivos. Então, esses vão ser os conteúdos aqui para vocês do 9º ano. E importante sempre ir pausando o vídeo, rever o vídeo também é importantíssimo, retomar as atividades, pausa, faz atividade e assim a gente vai ter um aproveitamento melhor. Vamos lá então. Nós temos aqui, nesta primeira imagem, neste primeiro slide, o presente do subjuntivo, el presente de subjuntivo. E como que a gente usa o subjuntivo? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Vamos ver aqui então. Nós temos que, quando tratamos de ações hipotéticas, ou seja, ações que não são concretas, estão num plano hipotético, que não se han realizado todavia, utilizamos o tempo verbal denominado presente de subjuntivo, ou seja, coisas que não se realizaram, ou seja, nós não estamos falando aqui de passado, nós estamos falando de coisas que podem ser aqui no presente ou no futuro, né? E coisas hipotéticas. El subjuntivo expressa uma atitude da persona com respeito a alguém ou algo, pode ser tanto falando de pessoa como de algo, também de alguma coisa. Por lo general, necessita de outro verbo que determine o significado dessa atitude e normalmente requer o uso da partícula que. Isso é importantíssimo aqui, essa partícula que. Nós vamos ver que, por exemplo, a gente fala espero que llueva, né? A gente usa para esse presente do subjuntivo numa assim imensa maioria das vezes essa partícula que, né? Outras tales como, aunque, apesar de que, por mais que, quanto, de modo que. Todas essas são partículas que funcionam como que pistas aqui, como dicas, né, para você usar o presente do subjuntivo. Então, usos del presente de subjuntivo. Para deseo sua esperança quando nós desejamos algo, então, ojalá que la prueba sea fácil, ojalá que sea, ojalá aqui significa tomara, né? Ojalá que la prueba sea fácil. Plano hipotético, a gente não sabe se a prova vai ser fácil ou se ela vai ser difícil, mas tomara que ela seja fácil, ojalá que la prueba sea fácil. Também para peticiones, consejos ou sugerências, ou seja, te recomendo que tomes classes por internet, te recomendo que tomes, é um conselho aqui. Te recomendo que tomes classes por internet. Isso está no subjuntivo também. A pessoa ela pode aceitar esse conselho ou não, né? Emociones ou sentimentos. Me alegro muito que tengas um bom exemplo. Me alegro muito que tengas. Né? Não é me alegro muito que tienes. É me alegro muito que tengas. Com emoções e sentimentos, a gente também usa o presente do subjuntivo. Dudas, eu dudo que você conozca algum pícaro, alguma pessoa malandra. Pícaro é malandro em espanhol, né? Eu dudo que você conozca. Dúvida também presente do subjuntivo. Probabilidades, quizás tengamos mais suerte outro dia. Quizás em espanhol é um sinônimo de talvez. Talvez nós tenhamos mais sorte, né, em português, outro dia. Também para características deseadas ou buscadas em personas ou coisas. Quero comprar um livro que tenha cuentos picarescos. Então, quero comprar um livro que tenha contos picarescos, né? Ou opiniões com expressões impersonais. É necessário que nós sepamos, que nós saibamos, né? Que nós sepamos reconhecer as trampas de los pícaros. Né? Ou seja, trampas de los pícaros, como que pegadinhas de pessoas que são malandras, né? Então, todos esses são usos do presente do subjuntivo, né? Del presente de subjuntivo, são vários usos. Isso faz com que o tempo seja ainda mais importante, que seja mais importante da gente estudá-lo. E é sobre isso, né? A gente vai retomar mais vezes, por isso é importante pausar aqui o vídeo, né? Porque é um conteúdo importantíssimo, né? E que requer voltar a ver quais são os usos, por que se usa o presente de subjuntivo. E aí nós já vamos ver na próxima página aqui o artículo neutro lo. Vamos aqui para o artículo neutro lo, que é importantíssimo em espanhol, porque isso não tem em português, esse artículo neutro. Vamos ver como que ele funciona aqui, né? Então, observe o fragmento. Vários membros de sua família tratarão de impedir a toda costa que
que tenga contacto com a música, pois lá bem como um treinamento que treinamento não, perdão, né, um entretenimento que evita que preste atenção a lo verdadeiramente importante. Este lo, que é esse lo verdadeiramente importante? Né? Vamos ver como que funciona. Então, nós temos aqui a expressão lo funciona como um artículo determinativo e não possui correspondente na língua portuguesa. Se refere a algo não especificado. Por isso que é lo verdadeiramente importante. É algo mais neutro, não especificado no discurso. Né? Pero conocido del hablante y del oyente. El artículo neutro lo, como es denominado, es invariable y usado para sustantivar expressões, para fazer com que essa expressão se transforme num substantivo. Então, aqui, lo verdadeiramente importante, temos aqui que verdadeiramente é um advérbio que exerce uma função de substantivo, né? E importante é um adjetivo que qualifica ele substantivo. Quando a gente fala lo verdadeiramente importante, tudo isso adquire um valor de substantivo, né? Atenção a isso. A gente pode trocá-lo por isso. Então, por isso funciona aqui como um substantivo. Aqui, además de sustantivar os advérbios, o artículo neutro é usado para sustantivar adjetivos e particípios. Então, aqui, lo bonito es hablar con el corazón. Ou seja, isso, né, isso que é bonito, lo bonito, es hablar con el corazón, nós estamos substantivando o bonito, que é um adjetivo, e aqui adquire o valor de substantivo também. Depois, para particípios, lo estudiado para a prueba foi imprescindível. Lo estudiado, isso que eu estudei foi imprescindível, foi imprescindível. Então, aqui também ele adquire valor de substantivo, né? Bem, e nós temos aqui que o neutro lo também é usado em muitas expressões idiomáticas. Observa, temos aqui lo mais pronto possível, o mais rápido possível, lo mais pronto possível. São todas expressões idiomáticas que é importante que a gente as conheça na hora de interpretar textos em língua espanhola. Lo mais cerca possível, lo mais lejos possível, a lo sumo. Aqui, lo mais cerca possível, o mais próximo. Lo mais lejos, o mais longe possível. A lo sumo, no máximo. A lo sumo, não tenho que entregar texto a tal hora. A lo sumo, no máximo até essa hora. Por lo menos, pelo menos, a lo mejor, que é sinônimo de talvez, a lo mejor vou fazer um determinado curso. Por lo pronto, por enquanto, ou em todo lo alto, com toda a pompa. Lo hice em todo lo alto, né? Com toda a pompa possível, né? Bem, e aqui, o que vocês pensam aqui nessa página 23? É uma resposta pessoal. Que pensas que significa lo verdadeiramente importante para a família de Miguel? Né? Então aqui é uma resposta pessoal, você pode pausar o vídeo, responder e nós já vemos as respostas. Bem, você pausou o vídeo, vamos pensar aqui então. É pessoal, mas lo verdadeiramente importante para a família de Miguel, nessa frase que a gente tinha visto antes, que evite prestar atenção ao verdadeiramente importante, nós podemos pensar que é estudar, né? Estudar, trabalhar, trabalhar, algumas coisas assim mais concretas que muitas vezes as famílias veem como mais importante do que ali para Miguel esse contato com a música, né? Eles podem ver isso como uma coisa mais importante para este chico, para este menino. Sim? Muito bem, então isso do artículo neutro, que é importantíssimo, uma partícula que acontece em espanhol, e nós já vamos ver aqui uma pequena diferença entre el e lo, que também é fundamental. Então pausa um pouco, revisa esse conteúdo e vamos voltar aqui para ver essa diferença. E nós vamos agora aqui nessa terceira imagem para pensar um pouco essa diferença entre el, ou seja, o artigo masculino, o artículo masculino, e lo, que é o artículo neutro, porque muitas vezes o aluno acaba ficando com dúvida em relação a isso. Então, vocês podem estar tendo aí no nono ano, né, uma dúvida em relação a esse conteúdo. Vamos ver aqui então. Então, quando se usa o artículo masculino, ele, então, se usa delante de substantivos masculinos em general, dias de la semana, nombres de ríos, países, formas de tratamento, e o plural é los, el hombre, el chico, el libro, los libros, los hombres, los coches. Isso a gente usa o artículo masculino el. E aqui também com dias da semana nós dizemos el lunes voy a clase de espanhol. El lunes, né? El lunes voy a clase de espanhol. Também se usa o artigo masculino. Bem, por outro lado, o artículo neutro lo,
né, que está aqui depois, está, se usa para sustantivar advérbios, adjetivos, particípios e para formar orações com o pronome relativo que. Então, ele é invariável, ele não tem pronome, e é o que estava na página anterior quando nós falamos disso de substantivar, né? Lo verdadeiramente importante, lo bonito, lo estudiado. Então, esse é o uso, essa é uma diferença aqui importante entre os dois. Então, pausa o vídeo, dá uma estudada e a gente já segue. Nós temos aqui, depois, na próxima página, aqui nessa página 30, nós temos alguns conectores que são importantíssimos para que no nono ano o aluno tenha essa consciência aqui. Vamos ver então como que funciona, quais são os tipos de relação, os conectores e alguns exemplos. Então nós temos aqui que quando nós temos adição ou suma, nós utilizamos, né, nós usamos ni o que. Então quais são? Por exemplo, está el cine es arte e entretenimento. Né? A gente poderia falar também ni arte que entretenimento. É possível também fazer uma frase dizendo que quando você usa esses dois, ele dá uma ideia de soma, de adição também. E aqui é importante, se a próxima palavra que está aqui, e entretenimento, se fosse, por exemplo, história, H-I, a gente trocaria essa esse I por essa Y por I. Por E, perdão. A gente trocaria a Y pela letra E. Por exemplo, a gente fala, me gusta geografia e história. Me gusta geografia e história. Voy a la facultad e iglesia. Se começa com I ou H-I, nós trocamos a Y pela letra E. Importantíssimo aqui, para não ser cacofônico, para não ser II, a gente troca para EI. Sim? Aqui, seguindo, nós temos depois uma parte de alternância ou equivalência. O, bien, vamos ver como funciona. Nós haremos o filme este fim de semana ou não participaremos do congresso. Aqui, a mesma coisa. Se a próxima palavra começar com a letra O, né? Ou H-O, a gente troca o O pela letra U, né? O hospital. Por exemplo, escola, o hospital. Não o hospital também, para não ser cacofônico. Aqui depois a gente tem também alguns conectores de forma de oposição, né? Oposición, mas, pero, sino, sin embargo, que tem vários aqui, vocês podem ler, não vou ler todos. Então, el cine es el séptimo arte, sin embargo, está bastante comercial en estos tiempos. Sin embargo, um sinônimo de entretanto aqui em espanhol. Aqui é bom ter ojo, né? Ter atenção, porque nós temos aqui este mas o mas ele é usado mais em textos mais acadêmicos. Então, para vocês aqui, melhor no dia a dia, na oralidade, usar pero, não usar o mas. Sim? E esse que seria o embora, ainda que, embora, né? Então, são todas estruturas aqui que vocês vão sempre vendo, parando, são conectores importantíssimos, né? Para ordenação, ante todo, para começar, enfim, por último, em suma, por outro lado. Então, aqui são todos conectores que ajudam o nosso texto para que ele tenha mais coesão, ou seja, para que esse texto tenha uma progressão textual. Quando nós utilizamos esses conectores, nós estamos fazendo com que haja mais progressão textual. Desde então, todos participamos do congresso Smart Filmes com cortos hechos artesanalmente, desde esse momento. Bem, seguindo, explicação. Esto es decir, sinônimo também de ou seja, que está aqui, ou seja, que. A saber, em outras palavras, por exemplo, pois todos aqui são conectores de explicação. Esse decir se usa muito, principalmente na oralidade. Vamos ver como funciona. Eu creio que estes festivais democratizam a produção artística, es decir, permitem que a gente comum também se expresse. Para comparação, del mesmo modo, igualmente, analogamente com acento, atenção aqui nesse acento, de modo similar, de mesmo modo, há outros festivais que buscam acercar a produção fílmica em las comunidades. Aqui poderíamos trocar por analogamente, igualmente, todo funciona da mesma forma. Seria em português dizer da mesma forma, né? Seguindo, retomada de ideias. Quando depois que a gente já falou de várias coisas no nosso texto, a gente quer retomar essas ideias, nós temos aqui conectores como em resumen, em definitiva,
em suma, total, em uma palavra, em outras palavras, são todos conectores para resumir o que a gente já explicou antes. Só podem ser usados depois de uma explicação anterior, né? Como se ha dicho, ou seja, como eu já falei, como eu disse, estes festivais são uma ideia genial, né? E por fim, aqui distributivos como bien, bien, hora, hora, este, aquel. Aqui, esta proposição hecha no Congresso é fenomenal, já aquela do ano passado não foi tão produtiva. Então, são todos conectores que a gente pode usar aqui para distribuir aqui os nossos argumentos, nesse caso, os distributivos, sim? Então, são todos ferramentas do discurso. Então, para aqui o vídeo, é bom parar, pensar um pouco, refletir, anotá-los, né? Porque sublinhar alguns deles, né, a lápis, porque são importantíssimos aqui, né, para o aprendizado, sim? E nós já vamos para os possessivos. Vamos para os possessivos aqui, então na página 40 nós temos los possessivos, importante aqui. Yo espero ansiosa por sus vídeos, ¿verdad? Es que los míos son muy especiales. Então aqui, nós temos nos possessivos, aqui nessa página 40, dá um tempo para vocês fazerem, tem uma atividade aqui também, pausar. E voltando, vocês podem ter uma noção aqui. Então, sobre as expressões em negritas, es verdadeiro ou falso? Vamos ver aqui então como funciona isso dos possessivos. Então, sus indica possessão, sem dúvida, sus vídeos, não? Me gustam sus vídeos. Então, possessão, sem dúvida nenhuma. Depois, los vídeos pertencem ao youtuber, verdadeiro, e aqui está tratando como usted, por isso sus vídeos e não tus vídeos, né? Mios, los vídeos pertencem ao adolescente? Não, pertencem ao youtuber, né? Então, por isso são mios, senão seriam tuyos, ou suyos, se é formal, né? E mios está reemplazando a expressão vídeos, exatamente, es que los vídeos, né, estes vídeos mios, são muito especiais. Ele está trocando por isso o verdadeiro. E nota que a expressão recebe funções distintas em las frases. Sus indica possessão, mios refere uma palavra já mencionada anteriormente. Então, aqui pensar nos possessivos como mi, mis, tu, tus, sus, que são os possessivos, nuestro, nuestros, vuestros, vuestros, nuestras, nuestras, vuestras, vuestras, são todos possessivos, eles vão antes do substantivo. Já aqui, mios, tuyos, suyos, eles se referem a uma palavra já mencionada e eles não vão antes. A gente não pode falar mios vídeos. Estes vídeos são mios, né? Se a gente vai usar o possessivo antes, a gente usa o possessivo mis. Mis vídeos, tus vídeos, sus vídeos, nuestros vídeos, vuestros vídeos, sus vídeos. Sim? Aqui. E claro, sempre relembrando, em espanhol são possíveis também tanto dizer vídeos como videos. As duas formas são possíveis em espanhol, né? Se o possessivo aparecer junto ao substantivo e se estabelece uma relação de pertenencia, isso que está aqui abaixo, a expressão está exercendo a função de determinante possessivo, né? Se tem uma relação, se ele aparece junto antes, nós falamos que que são determinante possessivo. Por outra parte, se o substantivo se omite, então se trata de um pronome possessivo, pois a expressão está fazendo referência a outra mencionada anteriormente. Então, aqui, mios, tuyos, suyos, esses pronomes, esses a gente chama de pronome possessivo, diferentemente dos determinantes possessivos. Sim? Repensar aqui um pouquinho, importante voltar, ver quais são os possessivos, né? E a gente já vai ver quais são eles na próxima página. Então, aqui, ver se isso ficou claro e vamos à sequência para a página 41. Vamos lá. Bem, e a gente tem aqui na página 41 quais são esses possessivos. Então aqui, os determinantes possessivos apresentam formas apocopadas e formas plenas. Isso que a gente vai ver. Então vamos ver as formas apocopadas. Então aqui, na página 41, nós temos que as formas apocopadas singular são mi, tu, su, né? E ele plural, mis, tus, sus. Mi libro, tu libro, su libro. Mis libros, tus libros, sus libros. Isso não importa se é masculino ou feminino. Por exemplo, mi mochila, tu mochila, su mochila, mis mochilas, tus mochilas, sus mochilas. Depois as formas plenas, mio, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Então o nuestro e o vuestro, né, eles têm uma pequena diferença aqui, porque tanto antes do substantivo como depois se usa nuestro, vuestro, não tem a forma apocopada. Então eu posso dizer tanto nuestro libro está sobre a mesa, como
este libro es nuestro. Nas duas situações, a gente usa a forma plena. Tanto nuestro como nuestra. Por exemplo, esta tarea es nuestra, ou nuestra tarea, né? Como vuestra, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Tanto feminino como masculino, tanto singular como plural. As formas apocopadas são apenas mito e su, mistus e sus. São formas apocopadas aqui de mios, tuios, suyos, que existem a forma plena quando aparece depois do substantivo, sim? Bem, orro aqui, alguns comentários para fazer. Então, as formas apocopadas são átonas e sempre antecedem os substantivos. Assim, este es mi vídeo predilecto, antepuesto ao substantivo, né? Já, as formas plenas são tônicas e sempre seguem ao substantivo. El vídeo mío foi um éxito, está posposto ao substantivo, né? Atenção, nas formas plurales, nuestro, vuestros e suyos não sofrem a pouco por ser anteposto ao substantivo, como eu expliquei para vocês. Então, estes são nossos youtubers favoritos ou los vídeos nuestros são os mais accedidos. Se está antes ou depois, não tem forma ocupada para nuestro, nuestra, vuestro, vuestra. Ou nuestros, nuestras, vuestros, vuestras. Singular ou plural. Sim? Bem, aqui, há que distinguir entre os determinantes possessivos mi e tu, as formas e os pronombres personais que são tônicos. Então, atenção que, por exemplo, quando nós falamos aqui, tem um exemplo como sempre, por exemplo, tu eres mi aluno. Este tu eres mi aluno, que é um pronome pessoal, tu eres mi aluno, ele tem acento, mas o determinante possessivo não. Tu libro sem acento, sem tilde, né? Mi também, mi hijo, como no exemplo aqui, sempre hablam mal de mi hijo, como é o possessivo, meu filho, sem acento. Mas, por outro lado, sempre hablam mal de mim. Sempre hablam mal de mim, aqui sim, porque é de mim. Este mim, ele leva acento, ele tem acento, sim. Aqui tem todos os exemplos com mimi e el tutu, que são importantíssimos, ok? Bem, pessoal, aqui então são vários conteúdos, sempre nós repetimos, vale a pena parar o vídeo, pausar, isso não ficou claro? Voltar a explicação, voltar no vídeo para revê-la, sim? Isso é extremamente importantíssimo, todos esses conteúdos aqui, que pause, volte, né? Bem, então por hoje é isso, até a próxima videoaula do SPE com você. Bom trabalho, bons estudos e hasta la vista, chicos!